Notícia urgente, urgente, urgente. Do PT e que ainda podem atingir mais nas próximas revelações, voltam-se agora para o núcleo do PMDB e políticos do PSDB. No acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht disse que o propósito da empresa era manter uma relação frequente de concessões financeiras e pedidos de apoio com políticos em típica situação de privatização indevida de agentes políticos em favor de interesses empresariais nem sempre republicanos. Os pagamentos a políticos eram indicados por ele e aprovados por Marcelo Odebrecht, pelos presidentes da empresa ou pelos diretores dos negócios. Os pagamentos eram realizados pela área de operações estruturadas da Odebrecht. No acordo de delação premiada, Cláudio dedica um capítulo ao relacionamento que tinha com o presidente Michel Temer. O nome do presidente é citado 43 vezes no depoimento. O ex-diretor afirma que Michel Temer atuava de forma muito mais indireta, não sendo seu papel, em regra, pedir contribuições financeiras para o partido, embora isso tenha ocorrido de maneira relevante no ano de 2014. O jantar ocorreu, segundo Cláudio, possivelmente no dia 28 de maio de 2014. Além dele, estavam Marcelo Odebrecht, o então vice-presidente Michel Temer, e Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, na época deputado federal. Cláudio conta que uma das provas do encontro é uma chamada telefônica para o celular de Padilha às 8h16 daquela noite. O delator relata: chegamos no Jaburu e fomos recebidos por Eliseu Padilha. Como Michel Temer ainda não tinha chegado, ficamos conversando amenidades em uma sala à direita de quem entra na residência pela entrada principal. Acredito que esta sala é uma biblioteca. Após a chegada de Michel Temer, sentamos na varanda em cadeiras de couro preto, com estrutura de alumínio. No jantar, acredito que, considerando a importância do PMDB e a condição de possuir o vice-presidente da República como presidente do referido partido, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento no valor de 10 milhões de reais. Claramente, o local escolhido para a reunião foi uma opção simbólica voltada a dar mais peso ao pedido de repasse financeiro que foi feito naquela ocasião. Inclusive, houve troca de e-mails nos quais Marcelo se referiu à ajuda definida no jantar, fazendo referência a Temer como MT. O delator entregou aos procuradores cópia de e-mails em que Marcelo Odebrecht trata dos pagamentos a MT, Michel Temer. Numa das mensagens, Marcelo falou sobre a doação que faria dos 10 milhões acertada no jantar. Depois de muito choro, não tive como não ajudar na seguinte linha: de ter algum conforto, ainda que moral. No fim da mensagem, Marcelo Odebrecht pede para avisar MT, Michel Temer, que esta seria a única conta a pagar do time dele. O ex-diretor disse que do total de 10 milhões prometido por Marcelo Odebrecht em atendimento ao pedido de Michel Temer, Eliseu Padilha ficou responsável por receber e alocar 4 milhões de reais. Compreendi que os outros 6 milhões de reais, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para o Paulo Scaff, na época candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB. Ainda segundo Cláudio, um dos endereços para a entrega dos 4 milhões destinados a Padilha foi o escritório de advocacia do senhor José Yunes, hoje assessor especial da Presidência da República, o que deixa entender que o repasse foi em dinheiro vivo. Cláudio conta que também levou a Temer recado de Marcelo Odebrecht sobre pergunta de Graça Foster, então presidente da Petrobras. Ele disse que esteve com Michel Temer, também, para transmitir a ele um recado pedido de Marcelo Odebrecht. O recado era relatar a pergunta que Graça Foster fez a Marcelo sobre a existência de pagamentos da empresa a nomes do PMDB durante a campanha eleitoral de 2010. Para fazer chegar a Michel Temer seus pleitos, Cláudio se valia de Eliseu Padilha ou Moreira Franco, atual secretário no Planalto, que o representavam. Essa era uma via de mão dupla, pois, segundo Cláudio, Temer também utilizava seus prepostos para atingir interesses pessoais, como no caso dos pagamentos operacionalizados via Eliseu Padilha. Cláudio deu um exemplo da contrapartida. Michel Temer, em uma oportunidade, esteve disponível para ouvir tema de interesse da Odebrecht. Esse foi o caso de uma viagem institucional que seria realizada por Michel Temer a Portugal, país em que a Odebrecht tem atuação. Entreguei nota a Michel Temer sobre a atuação da companhia em Portugal. Esse exemplo deixa claro a espécie de contrapartida institucional esperada entre público e privado.
Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que repudia com veemência o que chamou de falsas acusações de Cláudio Melo Filho. Segundo Temer, as doações feitas pela construtora Odebrecht ao PMDB foram todas por transferência bancária e declaradas ao TSE. A nota diz ainda que não houve Caixa 2, nem... Olá, pessoal aí do Sempre Alerta 69. Aí fica assim pra gente. A gente fica nessa situação complicada, né? Às vezes eu imagino assim que de dentro do presídio, né? O presidiário, ele consegue se comunicar com o mundo fora, né? Onde consegue fazer absurdo, não é isso? Comandando a facção de dentro do presídio. Aí eu te pergunto, né? A situação minha vem assim. Como é que um cara que é presidente da República, veja só, é presidente da República, tem um histórico desse, né? Numa situação dessa, feia para o país, com tanto rombo que deixou o país, roubando dinheiro do país, e aí vem com a criação para todo mundo de uma PEC, né? Querendo mudar, fazer uma reforma previdenciária, não é isso? Para que o sistema de saúde tenha uma reforma, porque está na situação terrível. A pergunta do povo, não é minha, é do povo. Como é que podemos aceitar, senhor presidente, essa situação? Como podemos aceitar que o que o senhor está fazendo é certo, se o senhor já começa fazendo tudo errado? Se o senhor tem um passado histórico horrível dentro do sistema de governo, não só o senhor, como muitos. Então eu pergunto, como é que nós brasileiros temos que aceitar a PEC? Então o povo está certo, não a PEC. A PEC não tem que ter existência nenhuma. Porque desde quando o senhor é acusado de também estar fazendo parte de roubo no país, o senhor não tem capacidade nenhuma de ser presidente. Não tem capacidade nenhuma. A PEC, então, não tem valor nenhum para o Brasil. Então o povo tem que tomar consciência disso. Acorda, povo. Não é a Previdência que está na situação difícil, não. É o bolso deles que estão vazio. E eles querem preencher, criando um novo sistema previdenciário. Para quê? Para que os pobres lutadores, guerreiros, batalhadores que trabalharam, lutaram, não tenham direito de se aposentar mais. Para quê? Para eles roubar mais e ter mais dinheiro. Porque o INSS é o único órgão que existe na face da terra que dá mais dinheiro do que tudo na vida. É só observar que quando você começa a trabalhar, a sua porcentagem de desconto é fatal, é real. E não é você que pede, não. A empresa já cobra automático. Porque quando você é registrado, você já paga o INSS. Fora isso, as outras coisas que vem descontando de INSS, porque tem que descontar, porque tem que ajudar a escola. Eu vi uma reportagem hoje no Luciano Huck, que foi até engraçado, uma menina de 16 anos, né? Ela criticando o sistema de governo, que um presidiário gasta 2.700 e pouco pro governo, enquanto uma escola gasta 200 e poucos reais para um aluno estudar. Isso é terrível. Então, quer dizer, eles estão fazendo a mesma coisa, o governo está usando a mesma estratégia. Se eu ganho dinheiro aqui dentro para governar um bando de besta que aceita qualquer coisa, então é fácil dominar esse país. Vamos criar uma PEC para que nosso dinheiro continue enchendo nossos bolsos e o resto que se dane. Porque o governo, ele tem plano de saúde de graça que nós pagamos. Quando eles entram, já tem o plano de saúde garantido pro resto da vida dele, ele e os filhos. Enquanto nós temos que pagar o SUS para poder ser enfrentar filas e mais filas para poder ser atendido e mesmo assim mal atendido. Temos que acordar, povo brasileiro, temos que acordar, unirmos junto, porque a quantidade de povo na rua vai fazer efeito diante dessa hipocrisia, dessa política frajuda
que está arrasando e destruindo o nosso país. Vamos amar a pátria, amar a bandeira e salvar o Brasil desses políticos corruptos que estão cada dia afundando mais o país. Fora PMDB, fora PSDB, o Brasil não precisa mais de vocês. Vamos vestir a camisa, em vez de bater panela como todo mundo fizeram, a Dilma, vamos bater panela para eliminar o PMDB, PSDB do governo. Porque o que eles querem é roubar mais e mais e mais. Tá aí a explicação aí, tá aí mostrando a verdade do que o Odebrecht mostrou, que não tem santo dentro do governo. E o chefe de tudo, o que que é? Temer. Vocês querem mais do que isso? Gente, vamos acordar, pô. Vamos acordar, povo brasileiro. O Brasil precisa de mudança, mas mudança política. Por que na PEC ele não citou o Exército, não citou a Polícia Militar? Por que ele colocou que eles estão livres disso aí, da Previdência, vai aposentar normal? Porque eles têm medo, porque se afetasse eles sabiam que eles também iam correr atrás. Mas não afetou o baixo, o coitado que trabalha pagando o seu INSS todo mês, que é cobrado os R$80, R$90 ou R$100, depende do valor que ganha cada um, para sustentar o bolso deles, para sustentar a família deles, mais do que eles ganham em cima das propinas criadas que o governo tem. Somos brasileiros, sim. E se somos brasileiros, marque um dia e vamos todos para a rua. Feche a porta da sua casa, lacre a sua casa e saia para a rua. Para despejar e descarregar esse governo frajudo que está destruindo o Brasil. Chega de hipocrisia, chega de roubo. Gente, a ditadura acabou, gente. Vamos acordar. Vamos dar vida a essa democracia verdadeira, onde o povo tem o poder de tirar e colocar. Somos brasileiros, mas estamos dormindo. E minha avó e minha bisavó, já falecida, elas tinham o seguinte ditado: o povo dorme, mas quando ele acorda, não ficará pedra sobre pedra, porque eles vão à luta. Acorda, povo! O Brasil precisa de vocês. Sempre alerta 69. Com mais essa hipocrisia que o Brasil está passando. Obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber os novos vídeos. Clica no sininho para estar sendo notificado quando tiver vídeo novo. Marca essa opção se você estiver no celular ou no tablet. Só assim vai chegar a notificação. E desce aquele tapão no joinha.